As Escrituras, elas tratam da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo. A Bíblia, ela é a direção divina para que a gente possa viver nesse mundo e apontando e lembrando para a gente que nosso tempo aqui, o breve tempo que vivemos aqui, na verdade é uma preparação para uma vida muito mais longa, que é a vida eterna, que dura apenas uma eternidade. Dura só uma eternidade inteira, não é? Quanto dura uma eternidade? Impossível a gente aquilatar, a gente avaliar isso. Na verdade, a nossa vida aqui é muito breve comparada à vida eterna. O nosso espírito é eterno. Então, mas as decisões que determinam a nossa vida eterna são tomadas dentro do tempo, dentro da nossa vida terrena. E a Bíblia, ela traz instruções muito claras para que esse tempo que nós vivemos aqui, hoje em dia, antigamente, até na Bíblia se fala de 70, não é? Passando disso, é câncer e enfado. Hoje, parece que Deus deu uma prolongada nisso, né? Deu à humanidade as habilidades necessárias para que esse tempo até se prolongasse. Hoje, a vida, ela tende a ser mais prolongada. Então, a gente tem um pouco mais de tempo, de oportunidade para viver adequadamente. As temáticas dessa série, GPS 2014, falam exatamente dos aspectos práticos dessa nossa viagem, dessa nossa jornada. Você que dirige, que tem um GPS, que confia no seu GPS, você sabe que uma coisa interessante é que no GPS você marca onde você está e onde você quer chegar. Não é assim? Agora, quem dá a rota, não é você que determina a rota, é o aparelho. Se você se desvia da rota, ele lhe dá um jeito de você voltar para o caminho, mesmo que não seja. Se você perdeu uma entrada, ele te aponta um pouco mais à frente. O problema é que eu já passei poucas e boas com GPS, né? O GPS já me deu caminho mais longo do que o necessário. Eu me lembro uma vez, saindo de táxi daqui da igreja, o GPS, eu moro ali do lado do estádio do Maracanã. Então, saindo daqui, o GPS, quando descemos ali a Paula Brito, que tem a Paula Freitas em Copacabana, né, que é da igreja de Copacabana, a Paula Brito, quando a gente chegou ali no cruzamento da Barão de Mesquita, ele dizia que eu deveria entrar na Barão de Mesquita e até o Uruguai e descer, quando bastava pegar Maxwell. Então, o GPS humano, ele tem as suas falhas, mas o GPS divino, que são as escrituras, dão direções certas. O problema é que nós é que saímos do caminho. Nós é que saímos do caminho. E existem alguns aspectos que são muito concretos, muito práticos para a nossa experiência. E são alguns desses aspectos que nós estamos analisando nessas 5 mensagens, que começou no dia 5, no primeiro domingo do ano, falando sobre uma rota segura. Esse slide está no seu boletim, na primeira página do seu boletim. No domingo passado, se falou sobre a organização do tempo. Organize o tempo e siga em frente. O nosso tema de hoje é: mude de faixa, cuide da sua saúde. A questão da saúde é uma questão crucial, está ligada aqui a mudar de faixa, porque para cuidar da saúde nós precisamos mudar uma série de hábitos. Essa expressão mude de faixa, ela é propositalmente ambígua, porque também quando a gente vai mudando a faixa etária, a gente tem que cuidar da saúde com mais atenção ainda. A gente percebe quando a gente vai mudando de faixa etária, a gente percebe o quanto fez falta nós cuidarmos da saúde na faixa etária anterior. Deixa só eu compartilhar com vocês o processo de construção dessa mensagem. Vocês sabem que essa série de mensagens, as ideias não são feitas só pelos pastores da igreja do Grajaú. Nós temos um grupo de pastores presbiterianos, que nós chamamos de Movimento Missional Rio. Somos um grupo de hoje, algo em torno de 13, 14 pastores, de cerca de 10 igrejas diferentes, 9 da IPB e uma da Presbiteriana Independente. Nós nos reunimos mensalmente para
pensar, para conversarmos sobre as nossas igrejas e tomar umas ideias gerais. Então, as ideias gerais são construídas nesse encontro mensal. E o tema que nós tivemos mais dificuldade de trabalhar as ideias principais é exatamente o tema de hoje, a questão da saúde. Por quê? Porque a Bíblia, pelo menos na nossa maneira até onde a gente conhece a Bíblia, ela não tem nenhum texto longo tratando especificamente de saúde física, falando de como devemos cuidar do nosso corpo, se deve comer menos sal, se você deve... Algumas passagens muito pontuais. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pensamos em algumas passagens que dão orientação para nós, e esta, na verdade, é a melhor maneira de nós estudarmos a Bíblia, uma temática bíblica. É muito perigoso a gente pegar um versículo bíblico e tirar todas as ideias daquele único versículo. Nós precisamos observar o que a Bíblia, como um todo, fala sobre isso. Então, hoje, falando sobre saúde, nós vamos ver algumas passagens, mas nós tomamos um texto que é conhecido, mas pouco lido, e vamos ler hoje. É o texto do livro de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor. Uma pergunta aos irmãos aqui à minha direita. Apesar da penumbra, dá para ler? Dá? Sem problema lá atrás? Pessoal como eu precisa de lanterna. Está dando para ler? Então, Daniel 1, versículos de 1 a 16, é uma história conhecida. A gente que é criado na igreja aprende essa história na escola dominical, desde cedo, nas aulas das crianças. Então, eu queria que a gente fizesse essa leitura alternando, apenas até o versículo 16. Profeta Daniel, capítulo 1, de 1 a 16. Vamos esperar todos abram, que todos nós possamos acompanhar. Bom, isso, vamos partilhar a Bíblia. Quem é da casa e tem um convidado perto, é isso mesmo, ser bom anfitrião é fundamental, né? É essencial. Então vamos alternar nessa leitura. Eu leio um versículo, a igreja lê outra, e assim vamos até o versículo 16. Ok? Deu para achar? Então eu começo a ler aqui. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente situar, para a gente compreender o contexto dessa passagem. O que acontece é que Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei dos babilônios, grande soberano daquela época, dominou Israel, naquelas guerras que eram comuns na antiguidade. Dominou Israel, e o estilo de dominação da Babilônia era assim, eles não deportavam todo mundo da sua terra. Alguns reinos, naquela época, faziam assim, entravam no país inimigo, ou na capital, e devastavam a capital e mandavam todo mundo para o país dominador. Nabucodonosor tinha uma estratégia diferente. Ele trazia
da capital os nobres, a alta estirpe intelectual, os líderes, porque assim o povo dominado ficava sem estrutura, sem líderes, sem pessoas que pudessem articular, organizar as coisas. E dentre essas pessoas de história nobre, de linhagem nobre, estavam esses 4 jovens que são descritos aqui: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qual era a ideia de Nabucodonosor? É que eles viessem para ser aculturados, ou seja, fossem transformados de israelitas em caldeus, babilônios, e perdessem a sua cultura. Se a nobreza intelectual, se os nobres, os ricos, os líderes se aculturassem, eles até poderiam voltar para o seu país e implantar o jeito babilônico de viver. A religião, a cultura, a ciência. Então a ideia era essa, era dominar não apenas pela força, mas também pela sua própria cultura. Então eles trouxeram essas pessoas e a juventude para poder formar uma geração para que eles viessem e fossem bem cuidados ali. O texto diz que eles deviam ser alimentados com o mesmo tipo de coisa que era servida na mesa real, no palácio real. Então eles não eram maltratados como escravos, eles eram bem alimentados. A gente até imagina que eles eram alimentados, digamos assim, para o abate, né? Porque a ideia era tratar bem para se aproveitar deles depois. Então vamos continuar a leitura, a partir do versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Até mudaram os nomes, tiraram os nomes israelitas e botaram nomes caldeus, para você ver como é que a ideia era realmente mudar a maneira deles pensarem. A saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, haja com os teus servos. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Ok, até aí. Isso quer dizer que a partir de hoje nossa dieta vai mudar só para legumes e água. Ok? Não, não é bem isso. A ideia não é essa. Há razões pelas quais esse fenômeno, esse mecanismo aconteceu com Daniel, Azarias, Misael e Ananias, esses 4 jovens. Na verdade, a história dele, de Daniel e de seus amigos, nos serve para ilustrar que fé e saúde física, podem sim estar relacionadas. Na verdade, nós vamos ver ao longo dessa reflexão que fé e saúde física devem estar relacionadas. Porque a principal razão pela qual Daniel e os seus amigos não quiseram comer as comidas do rei não é porque eram comidas muito gordurosas, tinha muito sal, elevava muito
aditivo, nada disso. Mas é porque a maneira, a fé israelita tinha muitas restrições, animais que não podiam ser comidos, porque eram considerados ritualmente impuros, além do que algumas comidas eram oferecidas aos ídolos, e depois poderiam ser servidas para eles, e seria para eles uma contaminação. A expressão que Daniel usa pede para não se contaminar com as iguarias do rei. Eu acho que se eu fosse o rei e ouvisse essa expressão contaminar, eu ia ficar muito danado da vida. Mas, na verdade, a ideia de Daniel não é a contaminação física, mas porque a sua fé, como um dos elementos da sua fé, estavam algumas restrições de alimentos. Isso está lá no livro de Levítico, lá no iniciozinho da Bíblia. Se você depois tiver curiosidade, pode ver animais que podem comer, animais que não se podem comer, não se podia comer sangue, não podia... Então, várias restrições. Essa era a razão pela qual Daniel e os seus amigos pediram para não comer as mesmas coisas que o rei e os nobres da Babilônia comiam. Não é porque eles gostavam mais de legumes, embora legumes seja muito gostoso, é a minha opinião. Mas era uma questão de fé. Então essa história nos ajuda a entender que essas questões estão relacionadas, mas não estão relacionadas, fé e saúde, não estão relacionadas por mágica. Por mágica. Falo isso porque muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, têm o conceito de que aquele que tem fé tem sempre saúde. Já repararam isso? E que se você está doente, é porque não tem fé, ou a sua fé também está doente. Não é assim. Não é isso que essa passagem usa, embora muitas igrejas até usem essa mesma passagem para dar a entender isso. Não é verdade. Fé e saúde se relacionam de uma outra forma. Elas não se relacionam por mágica, mas se relacionam pela consciência que a fé nos dá de que Deus se interessa que o nosso corpo seja bem cuidado. Deus se interessa que o veículo que Ele nos deu para nos relacionarmos com o mundo, que é o nosso corpo, seja bem tratado, seja bem cuidado. Então, ao longo dessa reflexão, nós vamos ver exatamente esse conceito de que Deus quer o nosso corpo nas melhores condições, especialmente para que nós possamos cumprir o propósito da nossa vida de forma plena. Nós não somos criados para nos agradar. Nós fomos criados por Deus, feitos por Deus, para cumprirmos um propósito na vida. O principal propósito é que a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver possa apontar Deus para outras pessoas, para que outras pessoas possam encontrar significado na sua vida também. Resumindo, falando de uma forma bem resumida, esse é o principal propósito da vida de todo cristão, de toda cristã. Então, o nosso corpo, ele precisa estar em boas condições para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para a nossa vida. Mas essa história de Daniel nos ajuda a entender isso, nos mostra que fé e saúde física estão entrelaçadas pela consciência que nós temos. Vamos caminhar um pouco mais. Essa foi uma passagem no Antigo Testamento, mas eu queria ver com vocês uma passagem. Você não vai precisar abrir, apenas um versículo, eu vou projetar aqui. É um versículo muito singelo num livro do Novo Testamento que a gente praticamente não abre, de tão pequeno. Na verdade, é o menor livro do Novo Testamento. Você sabe qual é? Não, qual é? Não é o Salmo 117. Salmo 17 é o menor capítulo da Bíblia. Mas qual é o menor livro do Novo Testamento? Não é Judas, não. É 3 João. 3 João. Vejam só, o iniciozinho é uma carta muito breve, escrita a Gaio, um cristão sério, um cristão sensato, um cristão equilibrado. Veja o que João diz para Gaio. Vamos ler juntos? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Mais uma vez? Amado, acima de tudo, faço votos por tua
prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Percebeu que há duas palavras sublinhadas aí no texto? Quais são as duas palavras? Prosperidade e saúde. Hoje em dia são duas palavras assim muito mal compreendidas nas igrejas evangélicas. Mas essa passagem destaca que são dois desejos legítimos, mas que frequentemente são mal entendidos e, portanto, são tratados de uma forma inadequada. A questão da prosperidade, e aqui é prosperidade mesmo, é prosperidade física, não está falando de prosperidade espiritual, porque prosperidade espiritual, nosso irmão Gaio já tinha. Ele está falando de prosperidade física mesmo, mas isso é tema para o domingo que vem. Tratar das finanças já é para o domingo que vem. Mas ele fala de prosperidade e saúde. João deseja que o seu irmão Gaio, um homem, um cristão legítimo, com uma vida espiritual sólida, sadia, tivesse uma vida física com o mesmo padrão que a sua vida espiritual. Agora, a chave para a compreensão adequada desse conceito de prosperidade e saúde está na segunda parte do versículo, onde João dá o parâmetro, a referência. Ele diz: eu quero que você tenha prosperidade e saúde da mesma forma como é próspera a tua alma. Então é importante a gente entender que prosperidade e saúde, segundo a Bíblia, elas existem na vida concreta, na vida física do cristão, seguindo o mesmo padrão que a prosperidade espiritual. Seguindo o mesmo padrão que a saúde espiritual. E a gente entende claramente que não é pela quantidade do que se tem, mas é pela qualidade daquilo que se tem. Eu trouxe uma pequena paráfrase. Paráfrase é o versículo bíblico falado numa linguagem mais coloquial, para que a gente entenda mais ou menos o que João queria falar para Gaio, seu amigo. Ele diz isso aí: amado, sua vida interior está em ótimo estado, próspera e saudável. Desejo que, exteriormente, a sua vida siga o mesmo padrão de prosperidade e saúde que você tem no teu coração, na tua alma. Então, o que João está dizendo é que é legítimo desejar-se saúde e prosperidade, mas que isso deve ser desenvolvido como a gente desenvolve saúde e prosperidade espiritual na nossa relação com Deus. Então, são essas questões que são importantes para nós. Hoje, falando sobre saúde, estamos enfatizando isso. A gente precisa entender que a principal motivação da nossa vida para vivermos uma vida sadia, fisicamente, bem dispostos, com energia, com vigor, ela tem uma fonte especial. Motivação principal de grande parte dos cristãos para cuidar da sua saúde. Eu estou falando na prática. Essa é uma tese que eu estou trazendo para compartilhar com vocês, que eu quero fazer uma enquete aqui entre nós. Fazer uma pesquisa aqui entre nós. Algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse com sinceridade, levantando uma das suas mãos. Fique tranquilo, tranquila, que não será nenhuma pergunta constrangedora. É apenas uma avaliação para ver se a minha tese tem fundamento. Quantos de vocês visitavam o dentista regularmente antes de sentir a primeira dor de dente? Regularmente, antes de sentir a primeira dor de dente. Somos aqui talvez uns 50, 59, não temos nem 10% aqui. Ok. Quantos aqui faziam regularmente, pelo menos anualmente, um check-up geral antes de começar a sentir as primeiras iquisiras da saúde? Exame de sangue. Tem um grupo. Antes de começar a sentir que precisa.
bom, muito bom, muito bom. Eu não sei se eu levanto minha mão não, gente. Nenhuma das duas eu levantei, vocês viram, né? Quantos aqui praticavam atividade física regularmente antes de começar a perceber que estava ganhando peso ou antes de começar a perceber que precisava por causa de alguma deficiência física ou necessidade? Regularmente, hein? Não é na aula de educação física não, viu, moçada? A aula de educação física não conta porque isso é obrigatório, voluntariamente. Mais ou menos uns 20% do nosso povo aqui. Ok. Quantos aqui tomaram a decisão de diminuir o sal e a gordura da comida antes que os primeiros exames detectassem alteração de colesterol, de pressão, ou antes de atingir os 40 anos? Sal, açúcar refinado, antes dos 40. Eu só depois dos 40. Pode abaixar a mão. Então, como vocês viram, eu sou o maior dos pecadores aqui, não é? Porque eu só comecei a tomar vergonha na cara, me permitam dizer isso, depois que eu comecei a sentir as necessidades. Depois eu comecei a sentir as necessidades. Isso me faz pensar, a enquete aqui me dá um certo fundamento, não absoluto na minha tese, mas acho que em algum desses aspectos fundamentam a conclusão que a principal motivação de grande parte dos cristãos para cuidar da sua saúde, qual é? A doença. Quando a gente se sente doente, a gente começa a se preocupar. Quando a gente se sente problema de pressão, quando a gente se sente, como foi o meu caso, problema de coluna, a gente começa a vigiar o peso. Quando a gente passa dos 40 e já não consegue mais jogar no ataque, recebendo os lançamentos dos amigos, né? Sem ficar assim no meio campo, só pega, recebe, passa, né? Os rapazes entendem do que eu estou falando. Você percebe que já não consegue mais, aí que a gente começa a se cuidar. Só depois que o ladrão entrou em casa que a gente coloca a tranca. A gente deveria, como cristãos, ter uma visão mais cuidadosa, mais atenta. Por que eu digo que como cristãos nós precisamos ter uma visão mais atenta? Eu não sou médico, queridos, não sou médico. Então eu não tenho a habilidade, a capacidade de dizer exatamente o que cada um deve fazer, nem vou me arvorar a fazer isso. Mas como cristão, como pastor, eu tenho uma convicção, e vejo isso nas Escrituras, que as melhores motivações para a gente cuidar da saúde são originárias da fé, como foi o caso de Daniel. Como é o padrão que João fala a respeito de Gaio. João diz assim para Gaio: você tem uma fé sólida, você é saudável e próspero na fé. O meu desejo é que a sua vida física reflita a sua vida espiritual. Ou seja, que aquilo que você tem no seu coração, na sua alma, se transforme em uma forma de viver de acordo com a sua fé. De acordo com a fé que você tem. E essa expectativa de João fala para a gente a mesma coisa. Que se nós buscamos ter uma fé saudável, nós precisamos buscar ter um todo saudável. Não só no nosso espírito, mas em todo o nosso ser. Então eu quero trazer para vocês algumas razões bíblicas, algumas motivações bíblicas para que a gente cuide desse patrimônio maravilhoso que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo. Primeira razão é que tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, inclusive o nosso corpo, inclusive meu corpo, pertence a Deus. A cultura, a sociedade em que a gente vive, diz uma coisa muito interessante. Existe uma frase que se tornou até mesmo, começando nos Estados Unidos, se espalhou por todo o mundo, tratando da questão do aborto. Isso se aplicou não só à questão do aborto, mas à questão geral do corpo. Diz que, no caso da mulher, a mulher tem o direito de fazer
com o seu corpo aquilo que quiser. Por extensão, essa frase se aplica não só à mulher, mas é muito comum pessoas que têm uma conduta sexual desregrada, quando é confrontada, diz assim: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Assim diz a sociedade. Mas Deus não diz isso. Deus fala: errado. O seu corpo não é seu, porque não foi você que o criou. Fui eu que o fiz e dei a você. Então, o dono do seu corpo sou eu, diz Deus, que o fiz e mais, e que tenho mantido, tenho cuidado de você. Eu espero que você cuide bem da minha criação. Essa é a expressão de Deus para nós. Não existe na vida cristã uma filosofia, uma maneira de pensar que era muito comum na antiguidade. Platão, Aristóteles, aqueles filósofos da antiguidade, eles falavam o seguinte, que existe uma dualidade. O espírito é bom, a matéria é ruim, é desprezível. A Bíblia diz exatamente, não vou dizer exatamente o contrário, porque senão eu diria que o espírito é ruim e a matéria é boa, né? Mas a Bíblia diz isso. Diz que tudo aquilo que Deus criou precisa ser preservado. Porque é criação de Deus. E nós, como cristãos, deveríamos ter essa convicção. O que eu sou, o que eu tenho, meu corpo, não é meu, eu não posso dizer o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Porque Deus me fez. Diz lá o Salmo 139, naquela expressão bonita, né? Fantástica, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando eu fui entretecido, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos os meus dias, todos eles, sem que nenhum deles houvesse ainda. Quão maravilhosas são as suas criações, Senhor. E nós somos uma maravilha divina. Por isso, se somos cristãos, se cremos na palavra de Deus, e como nós queremos seguir a palavra, essa é a primeira motivação que a gente deve ter. O que eu sou, o que eu tenho, e especialmente o meu corpo, não me pertencem. São de Deus. Estão, digamos assim, emprestados para mim. Criação do Senhor, emprestado para mim. E eu devo cuidar da criação de Deus. Uma passagem bíblica que ilustra isso muito claramente. Texto de 1 Coríntios, está na tradução na Nova Versão Internacional. Vamos ler juntos? Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, é por isso que está destacada essa expressão: vocês não são de si mesmos. Essa é uma convicção básica da vida cristã. Nós não pertencemos a nós. Nós somos do Senhor. Nosso corpo é do Senhor. Então, essa é a primeira motivação originária da fé. A segunda motivação também está muito próxima dessa. O Espírito de Deus vive aonde? Em meu corpo. O Espírito de Deus vive em meu corpo. Nós, como um todo, somos igreja de Cristo, com os nossos outros irmãos de outras igrejas, somos igreja de Cristo, e a Bíblia diz que todos nós somos o corpo de Cristo. Mas individualmente, como membros do corpo de Cristo, nós também somos morada do Espírito de Deus. O nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Onde é que a gente vê isso? No mesmo versículo que acabamos de ler, só que na parte inicial. O que diz no início? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo.
corpo físico mesmo. Pele, ossos, músculo, sangue, vasos sanguíneos, tecido cerebral. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. O corpo de cada cristão. Quando você se rendeu a Cristo, quando você reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida, Deus pôs o Espírito Santo dentro de você. E dentro de mim também. Ele colocou o Espírito Santo, veio morar dentro de nós. E aí, o seu corpo, o meu corpo, se tornou a casa dele. Se tornou a casa de Deus. A gente fala, esse é um bordão que a gente repete muito aqui na igreja. A casa de Deus não é essa construção. A casa de Deus somos cada um de nós. Nós somos a casa de Deus. Isso a gente repete muito. Agora, veja só que coisa interessante. Imagine que alguém entrasse aqui na igreja. Deixa eu usar aqui. Pegasse essa singela marreta, né? Parece o martelo do Thor, né? Pegasse essa singela marreta aqui e começasse a quebrar o púlpito, os bancos do coral, a bateria. Alguns gostaram de quebrar a bateria, não é? Começasse a quebrar tudo. Tá pensando que é pesado mesmo, né? Eu olhei ali, deixa eu colocar de volta aqui. Mas imagine só, é para você ter uma ideia mesmo. Qual seria a sua reação ao ver alguém vandalizando o templo? Alguém destruindo o templo? Qual seria a sua? Primeiro a defender seria o Trovão, né? Nosso administrador esse ano. Tanto trabalho, né, Trovão? Tanto trabalho e alguém... Não, mas a nossa reação seria imediatamente segurar pessoas, os diáconos em cima, né? Os diáconos que lutam jiu-jitsu, aí a turma que luta jiu-jitsu ia dar né? Dar um mata-leão no cidadão, né? Então, a gente fica indignado. Imagina alguém quebrando esses vitrais coloridos bonitos, a nossa casinha de boneca, que a gente chama, a nossa igreja, a nossa igrejinha. A gente ia ficar revoltado, a gente ia ter alguma atitude. No entanto, a gente muitas vezes vandaliza o templo de Deus, que é o nosso corpo. A gente cuida mal do nosso corpo. A gente administra mal aquilo que não nos pertence. Como cristãos, nós deveremos sempre nos lembrar que o nosso corpo é a casa de Deus. E muito mais, um zelo muito maior do que a gente tem com esse santuário aqui, esse templo, a gente deveria ter com o nosso corpo. Cuidados, atenções especiais, porque esse corpo é santuário, é onde Deus mora. Então, mais uma outra motivação, a terceira motivação originária da fé, é que Deus espera que eu faça bom uso do meu corpo. Deus deseja que eu faça bom uso do meu corpo. Por quê? Porque nós somos mordomos. Nós cuidamos de algo que, na verdade, não é nosso. Se o nosso corpo não é nosso, está na nossa mão para administrarmos, nós somos mordomos, cuidadores de uma coisa que não nos pertence. E o Senhor espera que nós administremos bem. Uma passagem que fala isso de uma forma muito clara e até um pouco assustadora. Um versículo bíblico, o apóstolo Paulo fala para a gente isso. O que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vamos prestar contas, porque o nosso corpo não é nosso. Ele espera que a gente cuide bem. Deus deseja que a gente cuide bem daquilo que é dele e que está nas nossas mãos. A nossa fé nos fala isso também. Mas para nós concluirmos, e é importante, eu acho que esse talvez seja o aspecto mais motivador, esse quarto ponto, se ele estivesse em primeiro lugar, eu deixei no final de propósito,
se ele estivesse em primeiro lugar, ou se ele fosse o único tema, o único ponto, a única motivação para a gente cuidar bem da nossa saúde, já seria suficiente. Tudo que nós fazemos na nossa vida como cristãos precisa ser impulsionado não pelo medo de prestar contas no último dia, mas pelo amor e gratidão pelo que Deus tem feito por nós. O que deve impulsionar a nossa vida, o que deve motivar a nossa vida é o amor, é o reconhecimento, é perceber o quanto Deus nos ama e tem cuidado de nós, tem nos dado esse patrimônio tão precioso que é a vida física, que é a saúde física. Então, o quarto ponto, a quarta motivação é esta: Ele merece que lhe devolvemos o melhor de tudo que nós temos, porque Ele deu tudo e se deu a si mesmo por nós. Ele nos deu tudo. E como se não bastasse Ele ter nos dado todo esse patrimônio, vamos dizer assim, que temos na nossa vida, Ele tratou de algo que nós não teríamos condição de tratar, que é a possibilidade de termos comunhão com Ele. Deus sabe muito bem quem nós somos. Deus não é ingênuo. Ele sabe que todos nós somos pecadores. Deus sabe, desde sempre, desde antes que o mundo existisse, que Ele nos criaria e que nós nos afastaríamos dEle. Ele sabia disso. E Ele sabia que esse afastamento, esse virar as costas para Ele, ia causar uma separação irremediável. Uma separação irremediável, que nós não teríamos condição de restaurar. E diz o apóstolo Paulo que Deus, porque é uma misericórdia infinita, e por causa do amor imenso que Ele tem por nós, Ele deu o seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que o sacrifício dele na cruz, o sacrifício de Cristo, o único perfeito, o único sem pecado, o único que não merecia morrer, pudesse pagar a nossa dívida com Ele, pudesse pagar o dano que o nosso pecado fez na nossa relação com Ele. A morte de Cristo na cruz é o recurso divino para que a gente possa se reaproximar dele. Ele não só nos deu a vida física, nos deu todo o patrimônio que nós temos, como nos deu a coisa mais preciosa, que é a possibilidade de retornar a ter comunhão com aquele que nos fez, com aquele que nos criou. Ele nos deu essa possibilidade. Pensando nisso, o quanto Deus nos deu, o patrimônio físico, material e espiritual que Ele nos deu, isso deveria encher o nosso coração de gratidão e de reconhecimento, para devolvermos a Ele tudo que Ele... Tudo não, é impossível, né? Mas devolver a Ele o melhor, em reconhecimento e gratidão por tudo que Ele deu por nós, para nós e tudo que Ele fez por nós. Isso deve ser o grande impulsionador da nossa vida. Como você pode perceber, eu não trouxe aqui para você receitas do que fazer, de coma menos sal, beba 2 litros de água por dia, pratique 30 minutos de exercício físico por dia, não é? Isso a gente depois vai botar no encarte no boletim. Ok? Mas aí vinda dos médicos mesmo, vinda dos médicos. E vamos procurar trazer para vocês também a tradução, uma parte de um livro muito interessante, ele não existe em português, ele chama-se O Plano de Daniel. O Plano de Daniel. Nós vamos fazer uma síntese de um livro que se tornou, uma síntese de uma parte do primeiro capítulo do livro. Ele se tornou best-seller, recentemente se tornou número 1 na lista do New York Times. Ele foi feito por uma igreja batista dos Estados Unidos. É um trabalho conjunto. E algumas ideias que valem a pena, eu gostaria muito de trazer para vocês, mas se eu for trazer para vocês, a mensagem não termina hoje, o culto vira vigília. Então, nós vamos trazer para vocês uma síntese no boletim. E
quero encorajar você. Leia com interesse e com dedicação, porque isso pode fazer muito bem, mexer com hábitos na nossa vida. Nós precisamos mexer com muitos hábitos na nossa vida. Bem, então deixa eu terminar compartilhando com vocês uma vitória, uma situação que eu experimentei na minha vida. Já falei isso uma vez há um tempo atrás. No ano 2003, 2004, mais ou menos, eu pastoreava na Ilha do Governador, quando tive um problema de coluna. Falei para vocês, né? No meu caso foi problema de coluna. Eu tinha uma vida sedentária, porque eu sempre fui, vamos dizer assim, longilíneo. Agora eu não sou tão longilíneo. Pregar muito tem dado calo de púlpito aqui, não é, irmãos? Tem feito um calo aqui assim, né? Muito chegado no púlpito, até me afastando para diminuir o calo. Mas eu sempre tive uma estrutura muito longilínea. Quem conhece meu filho, Davi, eu já fui mais magro do que ele, é verdade. Minha esposa pode testemunhar isso, né? E eu sempre me garanti muito, porque nunca tive sobrepeso, etc. Então, até que um dia Deus me deu uma rasteira, vamos dizer assim, né? Ele me deu uma chave mesmo. E eu descobri que eu tinha uma má formação na coluna. Era uma coisa que era lá embaixo, no cóccix, quase no cóccix, uma das vértebras que deveria ter se fundido no cóccix, quando eu era feto ainda, ela não se fundiu. E isso faz com que eu tenha uma pressão maior na base da coluna. Pois bem, em 2004, eu fiz 40 anos. E aí, comecei a sentir dor, porque eu trabalho assim, não é? Muito tempo em pé. E então, fiz uma radiografia e os médicos falaram, olha, você tem que fazer uma fisioterapia para poder alongar, mas depois você tem que fazer alguma atividade física. Você não pode ter sobrepeso, você não pode... você trabalha em pé, você tem que ter atividade física, alongamento e algo que lhe fortaleça o abdômen e que lhe permita ter também uma vida aeróbica melhor. E a partir daquele momento, eu passei a praticar caminhada regularmente. Eu morava na Ilha do Governador, caminhava na Praia da Bica com regularidade. Quando vim para cá, o playground mudou, né? O caminho em volta do Maracanã, vocês já sabem disso. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Não só a minha situação de coluna melhorou profundamente, como uma coisa veio ao meu coração. Que cuidar da minha saúde não é só para eu não sentir dor, mas é para que a minha vida útil se prolongue ao máximo possível. Para que eu possa ter uma vida útil para servir no reino de Deus, servir na igreja, servir as pessoas, servir a minha família, mais longa e mais saudável. Isso tem mexido muito com a minha vida. Isso tem me ajudado a manter com perseverança esse santo vício da caminhada, cuidar um pouquinho mais da minha alimentação. É bem verdade que agora nas férias, né, mozinho? Ela já brigou comigo, comi algumas coisas que não devia na viagem, né? Mas vocês sabem, né? Viagem. Mas, na verdade, a consciência, que eu acho que é o mais importante para a gente, a consciência de que nós, você, como servos e servas de Deus, precisamos ser boas ferramentas. Precisamos estar afiados, estar capazes, estar com boa disposição para servir, porque a nossa vida é para servir a Deus. A nossa vida é para servir a Deus. Precisamos de energia, precisamos de boa disposição, precisamos estar bem da cabeça, precisamos estar bem da nossa energia física, precisamos cuidar do nosso ser, da nossa saúde como um todo, saúde física, saúde psicológica. Não é pecado procurar ajuda de psicólogos e psiquiatras. Interessante, se nós temos um problema de hipertensão, você vai no seu clínico, o seu clínico vai te receitar um remédio para baixar a pressão, você vai tomar. Se você, como eu, tiver problema de colesterol,
seu médico vai te receitar um remédio de colesterol. Você vai tomar sem encucar. Mas se você tiver um problema psiquiátrico, psicológico, que também é uma questão de doença, é uma questão de substância, e agora já falo com um pouco mais de conhecimento, porque sou formado em biologia, né? É uma questão muitas vezes de falta de alguma substância, alguma substância que faz as ligações, ajuda nas ligações entre as células do sistema nervoso, precisa repor. Não há pecado nenhum. Deus tem dado recursos. Deus nos abençoa diretamente e nos abençoa indiretamente pelos cuidados que nós temos da medicina. Cuide desse patrimônio abençoado que Deus te deu e coloque esse patrimônio abençoado a serviço dele. Mas coloque o seu patrimônio físico bem tratado nas mãos daquele que vai usá-lo, que é o Senhor. Certo? Essa é nosso encorajamento para a sua vida, para a nossa vida como cristãos, como servos e servas do Senhor, para que tenhamos uma vida saudável, para podermos servir ao Senhor com boa disposição, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, com boa disposição de mente, de corpo e de alma, também de espírito. Deus abençoe a cada um de nós nessa caminhada importante, que é cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de agir e cuidando da saúde do corpo que pertence ao Senhor. Vamos nos preparar, nos colocar diante de Deus, juntos, para participarmos da ceia do Senhor. A ceia, a Santa Ceia, a ceia do Senhor é um privilégio que nós temos, que reflete a comunhão, essa possibilidade de comunhão que nós temos com Ele. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse instante. A gente sempre separa esse momento que antecede a ceia para a nossa oração particular, para orarmos em silêncio, para que cada um tenha a oportunidade de conversar com o Senhor, de expor para Ele aquilo que está na sua alma, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo os nossos erros, os nossos tropeços e colocando a nossa vida aos pés do Senhor, pedindo perdão. E participar dessa ceia não é para gente impecável, mas é para pecadores que reconhecem e que estão arrependidos e que se entregam nas mãos do Senhor. Então vamos ter esse momento de silêncio na nossa oração pessoal. Quero te convidar a tomar esses momentos de oração. Se você quiser se ajoelhar, sinta-se à vontade, se coloque diante do Senhor na sua oração particular, confessando os nossos pecados, entregando para o Senhor as nossas vidas e nos reconciliando com Ele através de Cristo. Vamos orar em silêncio.